Eu quero que você pense um pouquinho na introdução o seguinte: quem aqui gosta de esperar? Levanta a mão. Eu não vou levantar, porque eu não gosto. Quem gosta de esperar, né? Não importa se é uma coisa boa que vai chegar ou qualquer coisa ruim, ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar, né? A mulher, quando está grávida lá, ela tem que esperar. E aí tem uma hora que ela fala: não vem, não nasce, né? Eu não sei assim, né, na prática, mas eu também engravidei junto com a pastora dos 3, e chegava no final, eu já estava ali, falei: não vai nascer logo essa menina aí, né? Então ninguém gosta de esperar. Olha, vai chegar uma bênção para você. Aí você fala: por que falou, né? Por que falou? Porque enquanto eu não estava sabendo, tudo bem, mas agora eu estou sabendo. Quando que é? É hoje? É amanhã? Quando que é? Né? Não, calma. Então, na verdade, ninguém gosta de esperar. Só que a espera, ela faz parte do processo, né? Faz parte do processo. Então, eu quero que você entenda nessa manhã. Essa mensagem fala sobre a virada. E dentro dessa virada, nós precisamos entender que tem alguma espera. Essa espera pode ser curta, mas pode ser um pouquinho mais longa. Então, eu quero falar com você a respeito disso. E para falar sobre a virada, eu lembrei de algumas pessoas na Bíblia, e eu quero passar rapidamente por 2, e depois nós vamos nos ater mais por outras 2 ou 3. Eu quero falar sobre Sara. Lembra de Sara? Quem que era Sara? Não entendi. A esposa de quem? De Abraão? É isso mesmo? A esposa de Abraão. E o que aconteceu na vida de Sara? Sara ouviu uma palavra que ela seria mãe, né? Ela seria mãe. Então qual que era a promessa? A maternidade. Ela seria mãe, né? E nós estamos falando do tempo da promessa. É tempo de cumprir as promessas de Deus na tua vida. Como profeta de Deus, eu estou declarando: é tempo de cumprir as promessas de Deus na tua vida. Então, Sara recebeu essa promessa, né? Recebeu essa promessa. E olha o que aconteceu com ela. Presta atenção. Ela já estava com uma certa idade. Ela já estava com uma certa idade. Então, quando ela ouviu o anjo falar para o esposo que ele ia ser pai e que ela ia ser mãe, ela riu. Ela riu. Ela fez... Aí depois o anjo confrontou ela, ela mentiu. Eu não ri. Mas quem esconde dos olhos de Deus, né? Ninguém. Mas por que ela riu? Será que ela duvidava do poder de Deus? Presta atenção, a palavra falando com você. Será que ela riu da promessa? Será que ela riu do poder de Deus em fazer cumprir aquilo? Não, ela riu da condição dela. Ela riu da condição dela. Ela falou: eu? Já estou em idade, não tive filho até agora? Agora que eu estou velha, vou ter? Ela pensou na sua própria condição. Diga: na sua própria condição. Mas eu quero falar para você: não limite a tua bênção, aquilo que Deus vai fazer em você, na sua própria condição. Porque se Deus falou: vou te colocar num posto alto, aí você fala: mas eu não sou ninguém, eu não tenho curso, eu não tenho formação, eu não tenho faculdade. Você está limitando a promessa de Deus. Receba, toma posse. Senhor, o Senhor falou, eu tomo posse. Amém, amém, amém.
Pronto, acabou. Não importa. Amém? Não importa. Não fique colocando impedimento. Não importa, não é a tua condição, é o poder de Deus que vai fazer. Amém? Não é a tua condição. Então, Sara pegou e ela riu. Tudo bem. Espera. Foram passando muitos anos. Aí Sara chamou Abraão e falou assim: ô varão, é o seguinte, Deus não falou? Falou. Só que é o seguinte, a minha condição não dá. O problema sou eu. A minha condição não dá. Então, tá vendo aquela serva? É minha serva. Ela não tem poder sobre ela mesma. Ela me pertence. Então você vai ter um filho com ela e ele vai ser meu. Olha a ideia que ela teve. Porque era a cultura da época. Era a cultura, né? Mas o que ela estava fazendo? Dando um jeitinho, né? No tempo da espera, muita gente quer dar jeitinho. Então eu quero falar para você que me ouve nessa manhã: deixa Deus trabalhar, deixa o tempo de Deus. Eu vou lembrar você um salmo que diz assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não confia na sua condição, confia nele. Não confia nas pessoas, confia nele e ele tudo fará. Não há impossível para o Senhor. Não há impossível para o Senhor. Amém? Então, tempo de espera. E eu quero falar também de Ana. Jesus, que história! Ela era casada com Eucana, e Eucana tinha uma outra esposa chamada Penina, né? E Penina tinha filho, e Ana não tinha. Penina tinha filho, e Ana não tinha. E Penina zombava de Ana, ao invés de apoiar, de ser amiga, de entender a situação de Ana. Não, zombava, sabe, da condição dela de ser, né? Só que ela fazia isso também por quê? Porque o marido amava mais a Ana. Olha que situação. Então, mas Ana, ela tinha um desejo. Ana tinha um desejo. Vou repetir. Ana tinha um desejo. Ela queria ser mãe. E ela orou. E ela clamou. E ela chorou. E ela derramou as suas lágrimas. E não apenas as suas lágrimas. Ela derramou a sua alma no altar de Deus. E ela chorava que não saía nem voz. Parecia que ela estava bêbada. E o sacerdote chegou, chamado Eli. Ele chegou, entrou, falou: mulher, está bêbada já de manhãzinha? 9 horas da manhã? Já tomou, encheu de vinho? Está bêbada? Porque ela estava... E ela falou: não, meu Senhor, eis que estou com a minha alma em amargura, porque tenho um desejo de ser mãe. E aí ele falou: então, mulher, seja conforme a tua fé, vai-te em paz. Ela recebeu aquela palavra do homem de Deus. Receba, presta atenção, ó. Ela recebeu aquela palavra do homem de Deus e saiu de lá grávida. Ô louco, pastor, como assim? No mundo espiritual ela já estava grávida. Dentro dela, no interior dela, ela já estava grávida pela fé. Chegou em casa, ela não estava comendo, sentou antes, tomou o seu banho, sentou, comeu, deitou-se com seu esposo, e 9 meses depois, ela estava com Samuel nos braços. Amém.
Amém? Essa mulher deu uma virada na vida dela? Sara deu uma virada na vida dela? Deu. Sara se tornou a mãe de todos os crentes, né? Porque nós somos filhos de Abraão. Amém? Gálatas fala sobre isso. Nós somos, pela fé, nós somos filhos de Abraão. E pela fé nós somos filhos de Sara. Amém? Porque Abraão depois teve outros filhos com a segunda esposa, mas a herança ficou para Isaac. Os outros ganharam presentes, mas herança, propriedade, só Isaac. Então, eu sou filho. Eu não sei você, não sei você, mas eu sou filho. Amém? Eu sou filho, original. Glória a Deus. Pela fé. Nós somos adotados pela fé. Queridos, e eu quero falar de uma virada também, que mostra um processo. Eu quero ler com você em Gênesis 26, onde a Bíblia, eu vou ler na versão fiel, tá? Em Gênesis 26, conta a história do filho de Abraão. Diz assim, Gênesis 26: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Aleluia, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Versículo 12: e semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, 100 vezes, porque 100 medida pode parecer 100 medida, no caso sem nada, né? É 100 medidas, 100 do número 100, 100 medidas, 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu-se o homem, e ia engrandecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Amém? Vamos lá, qual que era a situação? Versículo 1, se você quiser pode voltar lá, versículo 1. E havia fome, havia miséria, e Deus falou para ele: fica na terra que eu te falar, fica na terra que eu te mandar, semeia na terra que eu estou te mandando. Escuta, ó, escuta, semeia na terra que eu estou te mandando, e eu vou fazer essa semente multiplicar, e vou te fazer um homem abençoado. Qual que era a situação da terra? Se você ler o capítulo, você vai ver que os filisteus semearam e perderam toda a semente. A única semente que produziu foi a semente de Isaque, na mesma terra que ele estava. Ele estava aqui, eles estavam ali. Estava em falta, na mesma mesma terra. Só que aonde ele estava o quê? Estava o quê? A mão de Deus. Aleluia. Amém? Então, ele virou a história dele, sim ou não? Deu uma virada? Deu. Por quê? Ele estava junto com a terra numa situação de miséria. Havia fome. Mas para ele não, porque ele ouviu, obedeceu e semeou. Amém? Então, para dar virada, precisa ouvir a Deus, obedecer e semear aonde Deus te mandar. Amém? Escuta a voz de Deus.
Eu quero ir por uma outra história. Eu quero ir no mesmo Gênesis, no capítulo de número 41. Gênesis, no capítulo 41, versículo 9. Diz assim: essa história fala da história de José. Antes de ler o versículo, antes de ler esse versículo, eu preciso falar para você. Essa história é a história sobre José. José do Egito, que a gente fala, que tem José também, pai de Jesus, tem outros Josés. Mas a história que eu quero falar, eu quero me referir, é a história de José do Egito, filho de Jacó, que era filho de Isaac. Isaac, Jacó, José. Eu estou falando de José, neto de Abraão, tá bom? Amém? Tudo bem? Então, o que aconteceu? Esse menino, esse moço, na idade assim do Paulo, Deus começou a trazer revelações para ele, sonhos proféticos, de que ele ia ser um homem poderoso, grande. Eu estou resumindo. E esse menino, ele era muito amado do seu pai, porque ele era filho de Raquel. Jacó tinha 4 esposas, tá? Na verdade 2 esposas e 2 concubinas. 4 esposas na cultura da época, tá? Então, e ele era o único até aquele momento, né? Que ele era novinho, filho da esposa amada de Raquel. E aí, ele era muito amado pelo pai, e com uma promessa de ser um homem grande, poderoso. E aí o pai faz uma túnica bonita, chamativa, igual aquele casaco da pastora, sim. Aonde ele passava, chamava atenção. Os irmãos diz que era uma túnica de muitas cores bonitas, marcantes. E ele andava assim, né? E isso provocava inveja dos irmãos. Então eu quero falar para você, cuidado. Não deixe a promessa subir na tua cabeça. Cuidado. Não deixe a promessa subir na tua cabeça. Guarda ela no teu coração. E o que aconteceu? Os irmãos acabaram jogando José no poço. Ia matar, né? Mas vamos resumir. Jogou no poço, depois tirou do poço, vendeu para os mercadores como escravo. Depois, chegando lá, ele foi vendido para Potifar, lá no Egito, já no Egito. Aí depois ficou trabalhando na casa de Potifar. A mulher dele, do Potifar, acusou ele injustamente. Ele foi para a cadeia, ficou preso. Aí ele revelou o sonho de um copeiro e de um padeiro. E do jeito que ele revelou, ele falou: copeiro, em 3 dias você vai estar servindo o faraó de novo. Aí o padeiro falou: e eu? Ele falou: olha, em 3 dias você vai morrer. E do jeito que ele revelou, aconteceu. Aí quando ele estava saindo, indo embora, José falou para o copeiro: você vai voltar para a presença do faraó, lembra-te de mim lá. Ele falou: pode deixar. Ele lembrou? Lembrou nada, esqueceu. Passou-se o tempo. Tempo da espera. Está entendendo? Tempo da espera. Ele podia ter ficado furioso, né? Ele podia ter chutado o pau da barraca, né? Ele podia ter mandado chamar o copeiro, sei lá, ele podia ter feito um monte de coisa, mas ele esperou.
em um determinado momento, o faraó teve um sonho profético. Olha só, olha o que Deus faz para abençoar um filho dele. Deu um sonho profético para um homem ímpio. Estranho, né? Alguém pode falar, não pode ser de Deus. Pode sim, pode sim. Deus faz o que Ele quer, não faz o que a gente quer. E aí o faraó teve um sonho, chamou todos os sábios. Tinha um monte de gente que ganhava muito dinheiro dele para poder revelar as coisas. E eles ficaram. Ninguém. Ele ia matar todos eles. Aí de repente aconteceu isso aqui, ó, versículo 9. Você vai ler aí. Então o copeiro falou, o copeiro mor, a faraó: das minhas ofensas me lembro hoje, estando o faraó indignado contra os seus servos, né, os dois lá, o padeiro e o copeiro, pondo-me sob a prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos, e a cada um interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e o padeiro foi enforcado. Então mandou o faraó chamar a José. Aleluia. A virada. Diga, olha a virada. Amém? Olha o trajeto que ele passou. Olha o que aconteceu na vida de José. Olha o trajeto. Poço, tira, vende, vendido, escravo, acusado, preso, esquecido. Olha só, que injustiça, meu Deus. Gente, toma cuidado esse negócio de justiça. Deus é justo, amém? Declare, Deus é justo. Declare, meu Deus é justo. Então, cuidado, porque você vai estar acusando Deus totalmente injustamente. Por quê? Porque Ele está te preparando para alguma coisa muito grande. Você não me entendeu? Deus está te preparando para alguma coisa muito grande. Olha o que aconteceu. José, ele precisava de maturidade. Ele não tinha maturidade. Faltava maturidade. Se ele novinho tivesse subido no trono, governador do Egito, ele não seria uma bênção. Ele seria problema, porque ele não tinha maturidade. Ele não estava pronto para tomar posse da promessa de Deus. Ele não estava pronto para tomar posse da promessa de Deus. Ele precisava crescer, ele precisava ter maturidade. Então eu quero que você guarde bem isso. José passou por todo esse processo porque ele precisava estar pronto para tomar posse. Gênesis 45 mostra isso. Gênesis 45, versículo de número 5. Você vai ler comigo aí, aonde vai falar, vai mostrar para a gente. Versículo 5. Agora, pois, o faraó tinha dado a posse para José, porque José revelou o sonho, e o faraó colocou ele como governador do Egito. E ele falou para José: José, você manda em tudo, você só não manda dentro da minha casa, no meu leito, lá é meu, o resto você governa tudo por mim aqui. E ninguém falava com o faraó, não. Quero falar com o faraó. Ele falava: manda falar com José. Olha a virada, diga, olha a virada. Tremendo, porque ele passou pelo processo. E eu não vejo José reclamando. Você pode ler a Bíblia
E você não vai ver José chorando, reclamando, né? Ele foi fiel, mesmo sendo acusado injustamente. Ele ficou ali, ele fez com excelência. Quando ele foi para o cárcere, quando ele foi preso, rapidamente ele virou, o copeiro está falando aqui, ele virou o quê? O servo do chefe lá do cárcere. Ele cuidava de todo o cárcere. O carcereiro não estava nem aí. Ô José, cuida aí. Está entendendo? Porque ele fazia com excelência. Se ele tivesse lá emburrado, chutando tudo, ele ia ficar num cárcere lá. Mas não, Deus prosperou. Aonde você for, aonde você for, se você entender que Deus está no controle da sua vida, você fizer com excelência, Deus vai te honrar. Às vezes você pode pensar assim: eu saí do emprego de 10 mil e agora estou ganhando 1.000. Olha só, que tragédia, de 10 mil para 1.000. Você pode pensar, misericórdia, né? Mas se você falar assim: amém, Senhor, eu aceito, e vou fazer com excelência o meu trabalho. Pode fazer com excelência, porque o Senhor vai te restituir ou para 10 ou mais. Amém? Porque é fiel no pouco, é fiel no pouco. Faz as coisas com excelência que Deus te abençoa. Amém? Então, ele foi colocado numa posição. Agora os irmãos vieram ver ele. Por quê? Porque tinha fome lá na terra do pai dele. E o único lugar do mundo da época, né, tá, gente? No mundo da época, o único lugar do mundo que tinha comida era com José, no Egito. Nem o faraó, José. E os irmãos dele vieram lá. E aí, resumindo a história, um dado momento, ele se revelou para os irmãos. Quando ele se revelou, porque ele veio novinho para o Egito, né? Então, além dele ter crescido, já mudado as características, ele estava com aquela maquiagem egípcia, que os caras pintavam o olho, faziam tudo, né? Não é? Aquilo é cultura egípcia, tá? Então ele estava diferente. Mas quando ele se revelou, os irmãos se humilharam, prostraram de joelho, pediram 1000 perdões. Por quê? Porque lógico, eles fizeram tudo errado. Eles. Por quê? É o caráter deles. Agora veja no versículo que eu falei, 45, né? Eu falei, versículo 5. Ele diz assim para os irmãos: ei, irmãos, agora não vos entristeçais, nem pese nos olhos de vocês por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida de vocês, Deus me enviou na frente de vocês. Amém? Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam mais 5, em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em toda a vida, por um grande livramento. Assim, verso 8, presta atenção: assim não foram vocês que me enviaram, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Aleluia! Olha a cabeça desse rapaz, mudou, a cabeça dele deu uma virada. E como a cabeça dele deu uma virada, Deus fez o quê? Deu uma virada na vida dele. Diga glória a Deus, aleluia. Então o que o Senhor está fazendo? Espera o tempo de Deus. Para tudo tem um tempo determinado. Busca em Deus, creia em Deus, continua firme, continua orando, continua adorando, continua clamando, continua esperando e fazendo tudo com excelência.
adorando com excelência, orando com fervor, sabe, sabendo que vai chegar, porque Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Ele cumpre tudo o que Ele fala. Eu costumo dizer, Deus fala, Deus faz. Deus fala, Deus faz. Descansa, confia no Senhor. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu quero que você fique com essa mensagem. Eu quero que você fique com esse exemplo que José aprendeu. Aprenda com José agora. Ele pensou que novinho, né? Ele já ia, certo? Irmãos, eu vou dizer para vocês, tem muita gente que se precipita, sabe? A precipitação estraga. A pessoa acabou de chegar, só porque tem um testemunho forte, bonito, já coloca para pregar, já coloca para fazer as coisas, e aquilo que ia trazer maturidade para ele, ele pula. E aí? Vira um obreiro horrível, insubmisso, topetudo, né? Fazendo agenda para tudo quanto é canto. Por isso que às vezes alguém pode falar, mas quem prega nessa igreja é só o pastor, a pastora, os filhos dele, o genro, o futuro genro, os obreiros que já está mais tempo com ele, né? Desde o começo. Por quê? Responsabilidade que eu tenho sobre a alma de vocês. Responsabilidade. E quem vai crescendo, não importa a idade. Eles pregaram aqui, os meus filhos, ainda menores, né? Ainda menor, sei lá, que com 16, não sei se a Giovana lembra, mais ou menos, 16 anos. Então não tem esse negócio, tem que ter maturidade. Não importa a idade, tem que ter maturidade. Olha que bonito, né? Gostou dessa, Giovana? O importante não é idade, é maturidade. Amém? Ela falou que vai fazer uma imagem aí para lançar. Amém? O importante é isso, é maturidade, não é a idade. A idade em si, ela pode trazer junto a maturidade. Mas tem muita gente que tem muita idade, gente, mas não tem maturidade nenhuma. Nenhuma. Pior que criança, pior que adolescente, sabe? Então, eu quero falar para você nessa manhã. Fique em pé, por favor. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra liberada aqui no altar. Saiba esperar o tempo de Deus. Feche os seus olhos. Um ponto importante que eu falei é que o Senhor vai fazer uma virada na sua vida. O que você precisa? Você precisa crer nessa palavra liberada nesta manhã. Não duvida, não. Não fique pensando nas suas condições. Não fica pensando assim na situação que está a sua casa, o seu lar, na situação que está a sua família, na situação que está a sua saúde. Não pense nisso. Creia na palavra liberada no altar. O Senhor vai fazer uma virada na tua vida, na tua história, na tua família. Creia, 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 creia. Ore, 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 ore. Clame, busque. O Senhor vai fazer. Não fique querendo se apressar. Para tudo, tudo tem um tempo. Não fale, não reclame, não murmure. Saiba esperar, saiba esperar. O Senhor está te preparando para tomar essa bênção, posse dessa bênção. Ele está te preparando, está preparando tudo em volta de você. Não importa se Ele vai usar um faraó para ser o canal de bênção na tua vida. Não importa. Se Ele te prometeu uma casa, se Ele prometeu para você algo muito caro, um tratamento, não importa quem Ele vai usar, Ele vai fazer.
Deus fala, Deus faz. Deus fala, Deus faz. Então eu quero que você nessa manhã, todos, pega a palavra, creia, pega agora as promessas de Deus, traz a memória e começa a orar. E diga: Senhor, eu creio no cumprimento dessa promessa na minha vida. Então vai, comece a orar, comece a falar: Senhor, eu creio no cumprimento dessa promessa. E fala a promessa: Senhor, eu creio no cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Eu serei pai de multidões. Eu irei, Senhor, para as nações, pelos continentes, por terra, por mar, pelo ar. Eu irei, Senhor, junto com a minha família, junto com a vida abundante. Eu irei, Senhor, a todos os cantos, levando, Pai, a mensagem essencial, a mensagem pura, a mensagem, Senhor, que traz edificação, a mensagem, Senhor, que traz mudança de vida, não a superficialidade, mas uma mensagem que impacta a vida, que a pessoa entenda que é um processo, Senhor, que estas vidas, Senhor, que nesta manhã estão recebendo essa palavra, Senhor, se mova diante dela e seja, Senhor, testemunho vivo daquilo que é pregado nesse altar. Vidas transformadas, famílias transformadas para a glória do nome do Senhor. Eu profetizo isso, Pai. Virada, é ouvir, é obedecer, é semear, é ouvir, é obedecer, é profetizar. Eu vou viver essa virada, eu estou vivendo esta virada, está acontecendo uma virada na tua vida, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos orando por toda aquela que tem, Senhor, enviado os seus pedidos, que tem, Senhor, crido na palavra liberada do altar. Virada, tempo de virada, tempo de mudança, Senhor meu Deus. Essa semana eu sentia, Senhor, mudança no âmbito espiritual, Senhor meu Deus. É momento de uma virada, Pai, em muitas vidas, muitas histórias. Essa semana ouviremos, Senhor, testemunhos. Esta semana, Senhor, ouviremos boas notícias, como essa que eu recebi aqui no altar, da irmã que está sendo curada dos seus ossos, Senhor querido. Tantos outros testemunhos ouviremos, porque o Senhor está fazendo virada nas finanças, virada no casamento, virada na família, virada no relacionamento em casa, virada no trabalho. Virada, é tempo de virada, Senhor. Que os teus filhos cresçam em maturidade para esse crescimento que o Senhor tem profetizado na minha vida e na minha família, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, santo, 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 santo é o nome do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Salvação está entrando, salvação entrando, salvação está entrando em casas aqui, salvação está entrando lá, naquela casa. Porque nós vivemos e servimos um Deus de milagre, um Deus de milagre, um Deus de promessa. Isso é quem tu és, meu Deus de milagre. Deserto, luz na escuridão, meu Deus,
Obrigado, Senhor, por ouvir a nossa voz, a nossa súplica.